Quem senta para bater aquele papinho comigo é o Marcelo e a Thaís, um casal que teve um grande envolvimento com as drogas e hoje eles nos contam como saíram dessa. Confere aí. Eu quero voar com você nas alturas. Bem, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, ter aceitado o convite. E a nossa história é um pouco parecida, assim, na verdade muito parecida, né? Eu vivi basicamente o que vocês viveram. E eu tive o contato com as drogas muito cedo, né? E eu sei que vocês também foi um pouco parecido. E eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi essa vida antes, até chegar ao Evangelho. Eu cresci num bairro de periferia de Curitiba, né? Então, esse contato com drogas, contato com esse mundo de malandragem, vamos dizer assim, é muito cedo, é muito recente, né, as coisas para você, porque você cresce nesse mundo. São coisas que vão ficando natural assim para você. Você sabe de um cara que o cara descola um tênis, você sabe que tem um cara que descola um boné e tal. E enfim, e ali nesse mundo, na vila, né, onde a gente fala, é natural rolar drogas, enfim. Na rua onde eu morava, era uma rua que ela tinha dava um final para um aras, então era um mato. Entendi. Então, assim, não tinha iluminação pública, não tinha... Um lugar perfeito. Perfeito, para um cara ir lá e usar droga, enfim. Então, eu abri a janela da minha casa, tinha um cara entrando no mato para fumar uma pedra, cheirar cola, fazer coisas assim. Então, fica natural, e daí você conhece essas pessoas, você vira amigo delas, e assim eu fui crescendo, né? O meu contato, assim, com droga foi novo, porque eu lembro que na minha época não era tão... eu não fazia... Depois de velho, vim fazer a correria, né? Para descolar um baseado e tal. Na minha época não, era tudo muito fácil. Um maluco que tem um baseado e nem... Eu não pagava por isso. Né? Então, tava na roda de amigos, a gente ia num rio, sentava com os meninos lá, os caras... Piazada de 12 anos, não sabia nem enrolar um baseado, mas os piazada davam um jeito ali. Tinha uma inocência nisso, porque era muito novo, então não tinha aquela... A dependência veio com os anos, né? Ficando mais velho. Então, mas na época não, na época era natural, né? Você virar a esquina de casa e tem um cara fumando um baseado. E você, Thaís, você teve uma experiência assim mais... Como que foi a tua experiência em relação às drogas? Então, pra mim, em relação à droga foi bem diferente. Então, quando eu tinha 8 anos, o meu pai faleceu. E daí minha vida ela mudou, tipo, deu uma reviravolta, assim. Porque foi muito louco, porque até os 8 anos a minha referência, tipo, eterna, assim, era o meu pai, vamos dizer assim. Então, depois que meu pai morreu, a minha irmã ela tinha 2 meses. Então, eu tive pra mim que a minha responsabilidade naquele momento era cuidar da minha mãe e da minha irmã. Você tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos? Nossa. Só com 8 anos. Então, eu parei de brincar de boneca e fui, tipo, querer cuidar da minha mãe e da minha irmã, assim. Você teve que amadurecer mais cedo, né? E ao mesmo tempo que eu ganhei essa responsabilidade, eu perdi a referência de pai que eu tinha. Eu fui buscar essa referência em outras pessoas, automaticamente outros homens. Então, eu comecei a namorar muito cedo. Então, meu primeiro namorado eu tive quando eu tava com 12 anos de idade, entendeu? Então, assim, toda a minha falta de carinho, de amor por parte de pai, eu depositava nos namorados que eu tinha. Na verdade, você está tentando buscar um pai em outras pessoas. Isso, tanto é que esse meu primeiro namorado, eu namorei com ele uns 2 anos, ele falava assim pra mim, eu não sou seu pai. Então, tipo, que por muitas vezes eu esperava uma atitude de pai vindo da parte deles. Então, minha vida foi indo assim, né? Eu tive muitos relacionamentos, tive muitos namorados. E teve um momento da minha vida em que quando eu tinha 15 anos, eu engravidei, né? E tive o Kaique, que hoje tá com 10 anos. 10 anos, Então, hoje tá com quantos anos? Eu tô com 26. Tô com 26. Então, depois que eu ganhei o Kaique, muita coisa mudou também. Eu tive essa responsabilidade, tipo, minha mãe falou assim, não, agora você vai trabalhar e você vai estudar. Então eu não parei de estudar, graças a Deus. Minha mãe não me proibiu de estudar. Mas eu tive que trabalhar, assim. Então desde cedo eu comecei a trabalhar e de primeiro momento meus primeiros
empregos foram em shopping, então era muita correria, e eu não tive contato com droga diretamente. Mas eu comecei a fumar cigarro. Nessa época, 17, 18 anos, eu comecei a fumar um cigarro, começava a sair com as minhas amigas, daí fiquei maior de idade, já posso ir pra baladinha, então eu já ia pra umas baladinhas e tal. Mas o contato com droga mesmo que eu fui ter, que eu fumei maconha pela primeira vez, eu tinha acho que uns 19 anos. E depois disso demorou para eu ter contato com droga mais pesada, assim. Eu tive um relacionamento anterior e que eu me frustrei bastante e por conta do término desse relacionamento eu acabei me afundando nas drogas, entendeu? Eu tive referência de paterna e minha mãe, então eu nunca sofri de falta de amor, né, cara? Só que venho de família humilde, então a referência do meu pai é de um cara muito trabalhador, minha mãe também. Então, minha mãe ela tinha que trabalhar e meu pai trabalhar, e aí nós somos em 4 irmãos, meus irmãos também trabalham de muito, muito cedo, ficava eu e minha irmã em casa, mas a referência, eu tive amor de mãe, amor de pai, só que era aquele negócio, cara, você tá na rua, eu vivia na rua, então vivia na rua, cara, vivia na rua, chegava em casa só pra comer, e daí vazava, jogar um futebol, soltar raia, aquele lance, né? Mas minha mãe sempre deixou claro, ó, cara, o caminho das drogas, cadeia, morte, então sempre ficou muito claro pra mim essas coisas, muito, muito, muito claro. E então agora já, né, a gente ficou sabendo um pouquinho da história de cada um separado e eu queria saber como que vocês se conheceram, como que a Thaís chegou na vida do seu Marcelo Castorino. Bom, foi engraçado, porque assim, eu gosto de falar dessa parte assim, porque é uma lembrança muito boa que eu tenho de como que Deus me resgatou. Porque, como eu falei, eu tive contato com drogas depois desse meu relacionamento frustrado. Então, quando eu conheci o Marcelo, eu tava num momento bem difícil, assim, sabe? Que eu tava me envolvendo cada vez mais, assim, com droga. E um final de semana antes de eu conhecer ele, eu tive um final de semana muito louco, assim, de quinta a domingo, sabe? Então... Antes de conhecer ele? Antes de conhecer ele. Aí quando você fala assim, usar drogas, que tipo de droga você usava? Usava de tudo ou mais só uma... eu tava, usando de tudo assim, saca? Era bala, doce, o que aparecesse, tava usando. Tava vindo. Então, minha vida era assim, só que eu tava na fase da carência, entendeu? Eu queria, eu falava assim, Deus, eu preciso casar, eu quero casar, ter filho, ter uma família. Eu tinha o meu filho mais velho, eu falava assim, cara, eu quero poder, dar uma casa, uma referência pra ele de família, né? Porque eu tive isso dos meus pais, porque meus pais se amavam muito. Então, eu tive isso. E quando a gente se conheceu, foi muito louco, a gente se conheceu no ponto de ônibus. A gente se viu no ponto de ônibus, num sábado, meio-dia, assim, mais ou menos. Eu tava voltando do rolê. E o Marcelo já chegou no chaveco? Não foi assim. Quase. Acho que deu... Mas, assim, daí eu só olhei, né? Só. Aí a gente pegou o mesmo ônibus. Eu lembro que eu tava falando no telefone. E daí eu passei o olho por ele assim, falei, nossa, um cara gato, tatuado desse aqui em Tamandaré, né, cara? É estranho isso, é novidade, né? Porque nunca tem, falei, então tá, né? Firmeza, passou. Aí eu não percebi, mas a gente acabou descendo na mesma rua, porque a gente morava na mesma rua. Morava perto. E eu passei por ele, nem vi, nisso subiu a minha priminha, gritando, ai, Thaís, não sei o quê, daí me abraçou e tal, e nisso ele já... Gravei o nome. Ali, né? O nome. Agora sei quem é. Thaís. Aí, mas você já tinha visto ela, Marcelo, ou não? Não, nunca tinha visto. Foi de Deus, então, esse Foi de Deus, cristocidência total. E daí, na segunda-feira, ele mandou uma mensagem antes de me adicionar, assim, né? Olha, te achei muito gata, não sei o quê, queria saber se dava pra gente sair, não. Foi assim. Era ligeiro. Ele era ligeiro, sem vergonha. Chegou com tudo já. Aí eu peguei, não dei muita moral pra ele, porque eu tava de rolo com uma outra pessoa, né? Eu falei, não, deixa aí, esse cara, né? Nem conheço, Facebook, né? Você fica meio assim, né? Sim. Ela me achou muito maloqueiro. Mas eu achei ele maloqueiro, eu falei, nossa, muito vida louca. Esse cara é muito vida louca. Né? Mas é gato, né? Por que aquela pulguinha atrás da orelha, assim, né? Aí passou um tempo, né? Levei um pé na bunda, fiquei mais na carência ainda.
mal. E daí ele pegou, eu postei uma foto, ele curtiu, ele postou uma foto, eu curti. Daí nisso ele mandou mensagem, só acho que você deveria sair comigo e tal. Eu falei, que massa, você veio falar comigo, eu ia te chamar pra gente fumar e tal. Dele, mas eu não faço essas coisas. Daí, tipo, ficou meio que um climão, assim, dele, não, tô brincando, porque ele me mandou uma foto, assim, um kit que ele tinha lá de maconha, Entendi. Enfim. E a gente saiu com esse propósito, de se conhecer pra fumar entendeu? Entendi. E a gente saiu numa quinta-feira, de noite, ele foi me buscar, eu trabalhava no shopping em Curitiba. Eu tava muito nervosa, assim, sabe? Eu lembro que, tipo, eu falei, nossa, meu Deus, preciso comprar uma blusa pra poder sair com o cara, e me maquiei, assim, correndo e tal. Daí, no que eu desci, assim, as escadas do shopping, que eu olhei ele de ponta, assim, ó. Falei, nossa, cara. É esse mesmo. Foi um slow. Olha o sorrisão do Marcelo. Porque ele abriu esse sorriso lindo. Eu falei, cara, que dente é esse? Daí ele fez assim, com o cabelo dele voou. Sabe a garota do Fantástico? Sei. Sabe? Foi até slow motion, assim. Foi amor à primeira vista. Então, tipo, eu olhei e falei, cara, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, esse cara. Então eu falei pra minha amiga, eu falei assim, amiga, eu acho que tô apaixonada por esse cara. Já tava, meu Deus, não fala uma coisa dessa, você nunca viu o cara. Acabou de conhecer e tal. E daí a gente se conheceu assim, numa quinta-feira. No domingo ele me pediu em namoro. E 12 dias depois a gente tava morando junto. Então, tipo, foi muito rápido, assim. Eu acredito que enfim, acredito muito num propósito assim de Deus em relação a isso. Porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma visão errada em relação às pessoas que não têm um relacionamento com Jesus. Sim. E parece que Cristo não se importa com elas, né? Sim. E muito pelo contrário. Né? Ele ama da mesma forma e cuida, né, da mesma forma. Só que, claro, né, há uma diferença de você ter um relacionamento, enfim. Mas eu sei que no momento que nós começamos a sair juntos, eu acredito que Deus viu um propósito em nós. Sim. Porque a gente se propôs a respeitar um ao outro, a amar, né? Então, isso, por mais que a gente fosse doidão, assim, né, enfim, né, de bagunça e tal, mas teve um propósito. Sim. Teve algo que foi verdadeiro, que a gente se propôs a não fazer, a gente já tinha sofrido com relacionamentos, a gente já falou isso, assim, cara, a minha pior parte eu fui com o fulano e eu fui com a ciclana. Então agora o que eu tenho pra você é a minha melhor parte. E um falou isso pro outro, assim. Então a gente se propôs a viver o melhor de nós um pro outro. Assim, eu acredito que isso, de alguma forma, atingiu o coração de Deus, eu acredito, porque Ele viu em nós a disponibilidade. Então, é justamente aí que eu queria chegar. Vocês se conheceram, vieram nessa vida, né, não muito confortável, sofrimento, vazio, drogas e às vezes até falta de perspectiva de futuro. Sim. E daí vocês foram morar junto, aconteceu tudo muito rápido. E como que vocês tiveram contato com o Evangelho? Lá atrás, na minha adolescência, eu me batizei na igreja da minha mãe. Minha mãe ela se converteu, eu tinha uns 10 anos. Entendi. Minha mãe se converteu, Deus curou ela de um câncer, Deus mudou a vida da minha mãe. Então, através dela foram todos, assim, todos, toda a minha família. Foi para Cristo. E aí, só como eu era muito novo, enfim, a vida foi passando e aí acabou que eu não permaneci. Mas isso eu tenho certo comigo, que eu nunca conheci Jesus que eu conheço hoje. Entendi. O cara que me encontrou. Então, eu não conhecia ele dessa forma. Eu conhecia de uma outra forma. Mas conheci. Então eu tive um contato, conheci a palavra, enfim, conheci, eu era um cara conhecedor. Eu era um cara conhecedor. Eu era batizado, né? Então eu tive um contato. Só que aí, conforme o tempo foi passando, enfim, totalmente desacreditado, né? Não acreditava, enfim, acreditava em outras coisas. Sim. E eu costumo dizer que Jesus Cristo era uma palavra um nome que eu jamais falaria, assim, entendeu? Entendi. Não falaria, nem pensaria nisso, assim. As lembranças da minha vida lá atrás tinham apagado, assim, da minha memória. Marcelo, assim. quando eu conheci ele, assim, ele era totalmente anti-igreja, assim, sabe? Ele, não curto igreja, era totalmente good vibes, assim, positive vibrations, bem de boa. É a visão que a grande maioria tem, né? A gente olha pra igreja, vê um pastor que é um cara ladrão, enfim, essa todo visão, mundo né? gente boa, então... Entendi. Mas quando que foi esse contato, assim, o que mudou, quando que virou essa chave?
Quem que foi primeiro, ou foi vocês dois juntos? Foi uma loucura, né, cara? Foi uma loucura, assim. Eu costumo dizer que o Jesus que eu falo é o cara que eu conheço. O cara que eu conheço. Hoje você mesmo. conhece? Hoje eu conheço ele. Conheço um cara que veio até mim. Então, a gente se encontrou, né? A gente foi tudo muito precoce, a gente se conheceu, a gente namorou, foi morar juntos e as coisas foram acontecendo. Aquela nossa... brincar que quando a gente se conheceu, acho que Jesus olhou assim e falou assim, agora eu vou dar o play e eles vão dançar a minha música agora. Daí que as coisas começaram a fluir, assim. E a funilar, né? A fluir do lado espiritual. Porque aí, o que rolou? Eu perdi emprego. Eu também. A Thaís também. Aí o Kaique, de um tempo, já foi morar com a gente. Nós morava de aluguel. Aí minha mãe tinha uma casa, o inquilino dela saiu. Ela tinha uma casa alugada, né? O inquilino saiu e nós fomos para essa casa. Então, nessa casa, aí nós não pagava aluguel porque a gente não tinha condições, a gente não trabalhava. Estava sem emprego, não conseguia emprego. Então, cara, chegou um momento assim que, claro, a gente tinha auxílio da família, né? O que era possível, eles faziam pra gente. E a Thaís estava grávida. A gente estava num ponto em que a nossa grana era assim, comia ou fumava maconha, entendeu? Entendi. Então a gente já tava nessa sinuca de bico assim. Foi no momento que realmente eu acredito, cara, que eu realmente nesse momento falei, cara, eu sou usuário mesmo. Porque se a gente tinha 20 pila, cara, 10 era pra gente comprar um baseado. E 10 a gente comprava alguma outra coisa. Então, e eu lembro, cara, que eu priorizava isso. Cara, eu preciso fumar um. Se não fumasse, passava mal, entendeu? Entendi. Então a gente tava no ponto de, tipo, de manhã ter café preto e bolacha salgada pro Kaique. Ele, uma criança, ele ficava olhando assim, tipo, filho, é o que tem, entendeu? Então, tava num momento bem... eu como homem, vendo ela grávida, vendo o menino ali, a gente passando toda essa dificuldade, eu tava pirando, né, cara? Entendi. Eu tinha muito... os pensamentos eram muito fortes de sei lá, de roubar, Então tinha alguns conhecidos que faziam algumas fitas, assim, não, vou embarcar nessa, né, cara? Eu preciso fazer algo pra levantar uma grana. Entendi. Então eu entrava no carro às vezes para dar um rolê assim, realmente com o pensamento, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Um sangue no olho já. Entendi. Mas, um rancor, uma raiva assim no meu coração. Então a última pessoa que eu queria saber era Deus. Era Deus, entendi. Incrível que minha mãe, cristã, nunca me chamou para ir para a igreja. Nunca falou de Jesus assim para mim. Não, e não estou falando de ruim, assim. Foi um lado mal. Não, jamais. Mas as atitudes dela falava bem mais alto do que ela chegar e falar para mim. Ela respeitou o tempo de Deus, entendeu? Deus falou tanto com ela que ia restaurar a vida do filho dela, que ela respeitou o tempo. Ela não falava, mas eu estava na oração dela. Sim, então, o princípio de tudo estava nos joelhos da minha sogra. Sim. Assim, sempre. Então, chegou um momento que aí a Thaís, ela era mais, enfim, ela era mais mole para essas coisas, assim, um coraçãozão mais quebrantado. Eu vi que, tipo assim, como eu perdi meu pai cedo, eu, sempre que eu passava por um momento, em tudo na minha vida, na realidade, era tipo, meu pai. Não, meu pai tá me vendo. Você, vou fazer uma prova no vestibular. Pai, eu sei que você vai estar aqui comigo. Então era tudo meu pai e Edmar. No teu caso você fala assim, o teu pai te vendo no céu. Isso, entendi. Meu pai lá no céu morreu, tá me vendo aqui, meu pai tá me protegendo. Já tive vários livramentos e eu achava assim, tipo, meu pai que tá aqui me cuidando. Era teu pai que tava intercedendo. Sim. Então eu tinha esse lado. Então eu tava num momento em que, por eu estar grávida, começo de gestação, a gente fica muito sensível aos hormônios à flor da pele. E eu tava sentindo uma parada muito vazia, assim, sabe? E eu via minha sogra e minha cunhada indo pra igreja, alegria nelas, assim, sabe? Eu vi, tem uma parada diferente, tem cara. Alguma coisa aí, eu quero saber o que elas estão usando, essa igreja, qual que é a vida, né? O que os pastores estão falando pra elas? E daí um dia a gente tava no domingo, de noite, assistindo o Fantástico, passou uma reportagem sobre a caminhada que Jesus fez, né? E o cara, ele refez o caminho de Jesus. Então, tipo, por onde Jesus passou tinha vegetação e ao redor era o deserto. Então, até o mesmo próprio repórter se emocionou, assim. O cara chorou na reportagem. Então, a Globo nos evangelizou, olha só. Deus a Globo ganhou uma alma. A palavra por si só tem poder, né? E aí o cara começou a falar umas passagens da Bíblia e eu comecei a lembrar, cara. Eu comecei a lembrar, foi incrível. O Espírito Santo, né? Eu falei assim, meu, você tá falando
na E ele vida. começou a falar, e eu falei, cara, realmente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí naquele momento já entrou algo, o Espírito Santo já começou a trabalhar no meu coração. Entendi. Aí o ponto que a Thaís falou assim, cara, por que a gente não procura uma igreja? Por que você não se aproxima de Deus, né? Conversa com a tua mãe. E eu, coraçãozão, né, cheio de raiva, falei, cara, quero saber de igreja. E outra, se Deus é tão poderoso assim, ele que vem até a mim, cara. Eu sabia que ele era onipresente, então eu falei, ele não é onipresente, não está em todos os lugares. Por que ele não vem sabe como é aqui? que tá meus armários, minha geladeira, minha conta no banco. E eu fiquei assim assustada, sabe? Tipo, eu falava, mano, o que ele tá falando? Caraca. Cara, você não sabe o que você tá Não, falando. porque imagina a revolta, né? Tipo, revoltar contra Deus, porque teve um momento na minha vida que também teve essa revolta, mas eu tinha um temor que eu não teria coragem de falar o que ele falou, entendeu? Tipo, Eu acredito, e sempre falo também isso, que eu fui impulsionado a falar isso, com certeza. Com certeza. Porque Jesus sabia. o meu coração, né, cara, o meu coração ele tava cheio, assim. Hoje eu posso até pensar que realmente eu queria que ele fosse, mas eu não sabia, né? sim. Enfim, aí, cara, daí começou que eu não dormi. Então, passei algumas noites em claro, né? E na quarta-feira eu acordava o menininho, o Kaique, pra ir pra pegar a condução para ir pro colégio. E aí, era umas 6 horas da manhã, coloquei ele na van. Nós tínhamos ganhado uma Bíblia de um casal de amigo nosso. E ela tava numa mesinha assim. E eu coloquei ele na van, voltei para dentro de casa. Sabia que eu não ia dormir, já não estava dormindo mesmo. E, cara, peguei a Bíblia e abri, assim, aleatoriamente. Entendi. E caiu na passagem de Daniel na Cova dos Leões. Eu comecei a ler aquela passagem, assim, lendo. Pô, cara, isso aqui é pra mim, mano. Foi, era uma sala, nossa sala, assim, né? E, cara, algo entrou naquela sala, assim. Que aí eu, enfim, a hora que eu terminei o texto, na real, eu só lembro mesmo em si quando eu voltei, né, cara? Que eu voltei umas 10 horas da manhã. Então eu fiquei desde as 6 até as 10, assim. Assim, Jesus foi lá, cara. Entrou na minha sala. Caraca, que massa. E eu caí de joelhos. Eu lembro que eu caí de joelhos. E aí eu não conseguia levantar minha cabeça, cara. Nós morávamos na casa era de assoalho antigo. Eu sentia que ele abaixava, assim, cara. Como que se era uma tivesse pressão. alguém. Como se tivesse alguém, era uma força me impulsionando. Cara. Eu sentia a minha pele tremer. Nossa, chega a me arrepiar aqui. Minha pele tremia assim. Só que eu não conseguia me mover, né? Parecia um Saiyajin, assim, cara. Todo aquele poder, assim, cara. Aquele poder, era um poder mesmo, assim. E aí ele falou, né, cara? Ele falou, você não queria que eu viesse? Tô aqui. Mano do céu, Jesus amado. E aí, cara, era incrível, assim, porque toda aquela dor, aquela raiva, aquele sentimento que eu tava, ele tirava do meu coração, assim. Ele arrancava do meu coração, assim, e eu sentia uma paz, cara. Uma paz, assim, que eu precisava daquilo. Entendi. Eu não precisava de comida nos meus armários, nada na minha geladeira. Eu precisava daquela paz, assim. Aqui dentro, né? Então, quando eu sentia aquilo assim, realmente, cara, ele falava assim, eu posso tirar isso de você agora. Mas pode continuar em você. E aí, daí, enfim, ministrou várias coisas no meu coração em relação a uma vida com ele, né? Uma vida de mudança, uma vida totalmente transformada. Que massa. E eu aceitei, cara, aceitei. E nisso eu tava dormindo, tava no quarto, e eu lembro de eu acordar assim, com muita vontade de ir ao banheiro, e eu acordei e eu ouvi ele chorando. E daí eu pensei, falei, mano, o Marcelo tá chorando. E daí na hora eu senti uma parada assim, que tipo, meio que eu fui levantar, mas como se tipo, me deitasse assim e falasse assim, meu, fica calmo, eu tô aqui. E eu agradecia, assim, na minha ignorância, eu falava assim, ai Jesus, obrigada, Espírito Santo, você veio pegar meu marido, eu pedi pra você vir pegar meu marido e você veio. Eu comecei a chorar, sabe? E eu não entendia, porque eu não tive esse contato direto com o Espírito Santo, de tipo, ai Deus falou comigo. Mas naquele momento foi a primeira vez que Deus falou comigo de verdade, sabe? E eu lembro de tipo, ficar deitada, assim, sabe? Só agradecendo a Deus, assim, agradecendo por aquele momento. E eu dormi. Nisso que eu dormi, passou um tempo, sei lá quanto tempo. Eu só lembro dele entrando dentro do quarto, batendo na porta, assim, pá, sem camisa, todo ranhando, assim, chorando.
Gatinho, Jesus veio me buscar. Meu Deus, que massa. Jesus veio me buscar. Eu falei, eu sei. E os dois já começaram a chorar, sabe? Eu falei assim, eu senti isso e tal. E daí que esse foi o nosso primeiro encontro, assim, com Jesus, né? Ter recebido essa visita ilustre dentro da nossa própria casa. Cara, assim. e isso é impactante, meu Deus. Tipo, eu já tô quase chorando aqui também. E aí depois vocês tiveram todo esse encontro, assim, cara, sobrenatural com Deus. Aí mudou a chave dentro de vocês. Falou, cara, agora eu preciso de igreja. Como que vocês chegaram aqui na primeira igreja? Não, ou não? Não foi assim. Ah, não foi? A gente, na real, o pensamento era assim, cara... A igreja é o último lugar, entendeu? Ah, entendi. Ainda tinha essa versão Sim, ainda. tinha, Ah, tinha. entendi. Mais da minha parte, né? Aham. Então eu falei, não, a gente é cristão, mas vamos continuar fumando o nosso baseado. Entendi. Não, vou ficar com a nossa... É porque é algo natural, uma planta é natural, então eu... Foi Deus que fez, né? Deus que criou também. Né? Entendi. Mas aí foi louco, assim, cara, porque então a gente provou, quando eu falo em relação ao Cristo que eu conheço hoje, todo o nosso processo de transformação, de libertação foi através do Espírito. E eu sei que é Ele quem liberta o homem mesmo, né? Então, nunca nenhum pastor chegou e falou para mim que eu tinha que parar, que eu tinha que mudar, parar de usar tal certa palavreado, enfim, querer me mudar o exterior, né? Não, cara. A transformação veio de dentro Tudo para que fora. aconteceu porque no momento que a gente que Cristo nos aceitou, né? Que a gente entregou a vida para Ele, a gente falou, cara, agora vai mudar a nossa vida, vamos trabalho, Vamos ter casa. grana, Sim. entendeu? É o que todo mundo Acabou, pensa, né? Você acredita Não num rico. Cristo aquele que pode te proporcionar, né? Sim, o provedor, né? Só que aí a gente conheceu quem ele é, né? A essência dele. Então, enfim, como eu parei de fumar, a gente foi buscar um dia, né? No centro, num pico que a gente ia lá. E aí, cara, peguei 3 buchas assim de maconha, voltando pro carro, correndo. Aí entrei no carro, quando olhei tinha 2. Aí falei, pô, caiu lá e tal. Saí do carro. Quando eu tava procurando, aí o Espírito Santo começou eu senti uma amargura no meu coração, porque eu falei, cara, à tarde eu tava falando com Deus, estava lendo Bíblia, e agora eu tô em busca de algo para um paralelo na minha vida. E o clima do dia já não tava legal, sabe? A gente já sentiu o trajeto que a gente fez até o lugar, já tava... Não tinha vibe. Não era, já não combinava mais. Não combinava mais com a gente. Aquilo. Então, aí eu falei, cara, eu senti uma amargura muito grande. Saca, eu me senti realmente um lixo naquele momento. Entendi. Cara, eu não posso estar fazendo isso agora. Enfim, aí fomos para casa ainda, fumamos aquele baseado lá e tal. Só que aí eu falei, cara, eu não quero mais. Entendi. Eu não quero mais. Falei, eu não quero mais, isso aí não combina mais comigo. E o meu medo no momento era mais do pós, assim, se eu ia ter alguma reação, assim, porque eu tinha, né? Se eu ficasse uma manhã sem fumar um baseado, já ficava doidão, né, cara? E você já responde mal, né? E aí eu falei, cara, mas não quero mais. E eu relutei, eu falei, não, eu vou continuar fumando. Jesus, ele quer meu coração, não meu baseado. Então, ele que fica com o coração e eu com o baseado, que tá massa. Entendi. E daí Mas o Marcelo incrível parou. que eu parei e não deu reação nenhuma, assim. Sim, foi muito massa. Que daí o Marcelo Nada. parou, eu percebi ele, tipo, normal. E daí tinha o resto, né, que ficou no dia seguinte. Não, passou ainda, acho que umas 2 semanas ainda. Eu continuei fumando e ele não tava fumando. Entendi. E daí teve uma tarde, assim, que eu fumei e tava um sol de rachar, assim. E daí na casa que a gente morava, como era a casa de infância que o Marcelo falou, tinha aquela vista do bosque na frente da casa dele, aquele matão e o solzão, assim. E eu sentei na porta e fiquei de frente pra essa vista. E peguei uma Bíblia, Thompson, e na Thompson ela tem imagens, né, algumas ilustrações. E eu sentei assim, aquele sol, e abri assim, tava quando Paulo e Silas estavam louvando na prisão, e as algemas se quebraram e tal. E quando eu olhei pra imagem daquele anjo, assim, eu falei, caraca, meu, parecia que, tipo, eu tinha entrado, assim, e senti aquilo, tipo, aquele louvor, sei lá, aquela parada louca que tava acontecendo. E eu senti o Espírito Santo falando assim pra mim, cara, chega, minha graça te basta, deu. E naquele momento, cara, a hora que eu me dei por mim, assim, que eu olhei para aquelas árvores
eu vi que eu tava sã. Tinha passado a brisa do baseado, sabe? Então eu olhei pro Marcelo e falei assim, cara, eu nunca mais vou fumar essa parada, mano, porque eu senti uma parada que eu nunca senti na minha vida. Então, a gente parou de fumar assim. Ninguém falando Parou pra fumando, gente. né? Parou de fumar fumando. E a gente parou de fumar Deus falando com a gente. Entendi, que massa. Sentindo a presença dele. Então, isso que é o legal, assim, porque né, mostra toda essa transformação e mesmo assim vocês não tinham tido contato com a igreja. Não, Não, ainda não. aí assim, é muito louco, né? Porque tudo gira em torno de um propósito, né? Minha mãe estava orando por nós sempre, né? Mas tinha um amigo meu que na semana Casal de amigos. um casal que tinham iniciado uma campanha de oração por nós, assim. E aí eu contei pra ele, né? Porque sabia que ele frequentava a igreja. Falei, poxa, tal, cara, aconteceu isso comigo, a gente chorou junto e tal. Ele falou, então, cara, eu tava num propósito de oração pela vida de vocês. Uau, que massa. Pô, a gente chorou mais, né, e tal, aí, não, né, conversamos e tal, ele falou, cara, domingo agora tem culto de Santa Ceia, e eu ainda tinha uma aversão à igreja, cara. Eu fiquei assim, conversei com a Thaís, não, vamos lá e tal, eu falei, vamos, né, e porque eu tava com o coração mais quebrantado, né, cara, mas a minha visão era a igreja, enfim. E aí pegamos o domingo, chegaram lá em casa, tomamos um café legal e viemos, pouco de manhã, de Santa Ceia. E aí... Mas isso aqui na primeira? Aqui na primeira. Aqui na primeira. Eles são daqui. Aí eu tava e no carro meio inseguro, assim. Já nem respirava. Aí a gente chegou, falei, cara, os caras vão ficar me olhando, vão... Sei lá, né, cara? Minha visão de igreja era totalmente Tiozinho diferente. da porta, sabe aquele tiozinho de cabelo branco? Cumprimentou a gente, veio, abraçou, Deus te abençoe. Deus vai dar muitas vitórias hoje nesse culto. Eu amei, tio, é o que eu quero. Meu coração quebrantou naquela hora, assim, né, cara? Porque eu realmente achei que ele nem ia me cumprimentar, né? Ou se cumprimentasse ia ser meio forçado, mas não. O cara me abraçou e tal, mas mesmo assim eu falei, não, né? Alguém vai fazer alguma coisa, né? Eu vou manter a fazer a linha dura ainda aqui, né? Mas, cara, e foi indo, a Thaís, cara, se achou. A hora que começou o louvor, ela já tava adorando, já. Falei, essa guria tá louca. Já quebrando o crente. Quando o pastor falou pra tomar ceia, eu não tomei e tal. Mas assim, na palavra aí mexeu muito comigo, porque daí eu ouvi a palavra e comecei e enxerguei de uma forma diferente. Que legal. Porque a palavra realmente era um culto de Santa Ceia, né? Falando do sacrifício, então não tem, cara. Então veio direto no coração. Bonita, assim, que ele falou, a forma que a palavra foi falada. E aí a gente vê a importância, assim, né? Da forma que ela foi falada e entrou no nosso coração, enfim. E aí, só que nós fomos para um GP. Né? Através desse amigo, ele levou a gente para um GP que ele frequentava de casais. Aí do GP que a gente foi... Criando relacionamento com os líderes, e daí aos poucos a gente começou a vir nos cultos de quarta. Mas essa questão que você tinha medo que acontecesse de alguém ter algum certo preconceito pelo fato de você ser tatuado, usar um boné, rolou ou foi mais tranquilo? Não, porque aí o que aconteceu? A gente começou a frequentar a primeira igreja, e aí, cara, a gente viu que tem uma diversidade de pessoas aqui, não são pessoas iguais. Quando você vem num culto, você não vai ver todo mundo vestido igual, e eu não estou falando que isso é errado ou não, eu só estou falando que é uma diversidade de pessoas, e eu acredito hoje que quando há diversidade de pessoas, há Cristo nisso, porque ele não chamou não chamou pessoas específicas de uma forma de falar, de se vestir, enfim. Ele ama todos. Então, quando você vê diversidade de pessoas, eu vi Jesus nisso. Então, a gente nunca nunca olharam para nós de uma forma diferente, nem nada assim. A gente sempre foi muito amado, sempre muito amado, sempre. Isso só foi crescendo. Através do GP, as nossas raízes foram crescendo, né? Os nossos líderes excepcionais, assim, cara. Também através deles a gente começou a frequentar o MED, o ano passado. Que é o Ministério de Adolescentes, que é o Ministério de Adolescentes. Onde a gente ajuda agora, mas foi legal que eu fui dar uma oficina de dança, e aí as raízes foram crescendo, assim. Legal. Gente, assim, cara, eu tô impactado, já tinha ouvido, né, assim, não com tanto detalhe. Eu tenho certeza que a história de vocês realmente vai mexer com alguém, vai causar uma reação boa. Mas assim, pra gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem um conselho, cara, para quem tá nas drogas, às vezes está querendo ter uma vida com Deus
e tá com esse mesmo receio de querer ir para a igreja, ou tá com aquele negócio, pô, Deus não me ama pelo fato de eu estar aqui, ou também tá com o coração cheio de raiva igual você tava, falando, Deus, cara, Deus não quer saber de mim. Então eu gostaria de saber, eu gostaria que vocês dessem um conselho, uma palavra final, assim, para quem tá nessa situação, assim, sabe? Sim. Ou às vezes até um casal mesmo, né? O que vocês poderiam... eu assim, quando Jesus fala, né, que ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados, né, sobrecarregados. E realmente, quando ele veio, eu estava dessa forma. E é lindo assim você saber que Jesus ele não vai deixar nenhum peso na tua vida, porque ele fala que o fardo dele é leve. Então assim, nós provamos disso hoje, né? Então o conselho não importa a maneira que a pessoa esteja, não importa a forma que ela esteja, não importa se no momento que ela abrir o coração, no outro dia ainda ela vai sentir o desejo pela droga ou ela vai ainda usar. Porque o processo de libertação é Cristo quem faz, né? Claro que exige de nós uma iniciativa, né? Assim como eu questionei Deus, assim como eu, né, coloquei Ele à prova, assim, para que Ele viesse até a minha vida, é necessário que a gente tenha um pontapé inicial. Então, não importa a maneira que a pessoa esteja, né? Não importa onde ela esteja, né? Não importa o lugar, ela não precisa estar dentro de uma igreja. Se estiver, melhor ainda, ela está dentro da casa de Deus. Mas se ela está em casa, não importa, na rua, em qualquer lugar. Ele vai até você, em qualquer lugar. Ele vai. Não, o que eu aprendo, o que eu vivo com ele hoje, assim, ó, não tem lugar que Cristo não esteja. Ele é dono de tudo. A Bíblia fala que o nome dele está acima de todo nome. Legal. Então, ele não precisa pedir permissão para chegar nos lugares. Ele está em todos os lugares, né? Então, não há nenhuma objeção, não, Cristo não está aqui porque esse não é um ambiente para ele. Cara, a gente está falando de Jesus. Ele é o Criador de tudo. Não tem lugar que ele não esteja, né? Para as meninas, eu queria falar, você menina, linda, se algum dia na sua vida você se sentiu sozinha ou se você busca suas referências de pai em outros homens, cara, a palavra de Deus é clara, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Abba, e hoje eu descobri o significado do que é a palavra Pai. Então, se você tem esse mesmo problema que eu tinha, cara, não se preocupa, mano, chama Ele pra perto de você, saca? Enquanto você não tiver Jesus como o amor da sua vida, nenhum outro homem vai te satisfazer, nenhum outro homem vai te completar, porque são seres humanos, então é só o nosso Pai, sabe? Então, a partir do momento que eu me dispus a conhecer esse amor de Pai, enquanto eu descobri que Ele era o amor da minha vida, cara, tudo mudou. Então, não tenha medo de entregar a sua vida para Ele e para perguntar para Ele, você realmente é meu Pai, Deus? Eu tenho certeza que Ele vai suprir todas as suas necessidades e que Ele vai responder todas as suas perguntas. Porque Jesus foi o primeiro homem a valorizar as mulheres. Numa época que as mulheres eram tão desvalorizadas, tão esquecidas, Jesus valorizou as mulheres. Então Ele ama vocês, mulheres, e Ele tem um propósito, e Ele vai preparar um marido, um casamento maravilhoso, e você vai ter uma vida abençoada. Em nome de Jesus, eu profetizo isso para vocês. Amém. É isso aí, gente. Então, não importa quem seja você, apesar de você, Jesus te ama e Ele pode transformar a tua vida. É isso aí, gente. Muito obrigado, né, por vir aqui contar esse testemunho maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever, pois toda semana postaremos novos vídeos. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Eu quero